Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje vamos estar dando prosseguimento às aulas sobre grafos. Bem, os tópicos a serem abordados nesse vídeo são busca em profundidade e busca em largura. O que seria a busca em profundidade? Como o próprio nome já diz, é um algoritmo utilizado para realizar uma busca, mas ele também pode ser utilizado também para realizar uma travessia em um determinado grafo. Essa travessia seria a demonstração de um caminho a ser percorrido dentro de um grafo. Isso a partir de um determinado nó escolhido. E tanto a busca quanto a travessia acontecem do seguinte modo: quando escolhemos um determinado nó, iremos percorrer profundamente cada um de seus filhos. E o que significa isso? Significa que para cada filho de um determinado nó, a gente vai primeiro percorrer todos os descendentes dele até chegar em uma folha, ou seja, quando não tiver mais descendentes. Aí a gente retorna para o pai e prossegue fazendo a mesma coisa para os demais filhos. E novamente a gente volta para o pai daquele nó e para o pai do pai dele e assim sucessivamente até retornar à raiz e a gente ter percorrido toda o grafo, né? Para ficar melhor, eu vou estar mostrando para vocês aqui um exemplo com gráfico dinâmico. Bem, eu estou aqui no site Graph Online, né? Eu vou estar deixando o link dele na descrição se vocês quiserem estar utilizando depois. E aqui a gente vai executar uma busca por profundidade, né? Eu vou vir aqui em algoritmos e eu vou executar aqui o algoritmo DFS, busca por profundidade. Aqui agora eu vou escolher um nó, né, para a busca ser realizada a partir desse. Escolhi o 7. Como vocês puderam ver, ele começou no 7, depois foi por 3, depois foi para o 1 e depois para o 0. Aí ele voltou para o 1, né? Esse processo que ele volta a gente chama de backtracing. Que aí ele volta pro nó pai e aí prossegue para os demais filhos. Aí ele vem aqui pro 2, depois volta pro 1. Aí ele verifica o seguinte, que o 1 ele não tem mais filhos a serem visitados. Então ele volta pro 3 e aí ele verifica novamente e vê que o 3 ainda tem filhos a serem visitados, que é o 5. Aí ele vem aqui o 5, aí depois o 4, aí depois ele volta pro 5 e vai pro 6. E aqui ele volta pro 5, vê que não tem mais filhos a serem visitados, volta pro 3, vê que não tem mais filhos a serem visitados, volta pro 7, ele vê que ainda tem filhos a serem visitados e ele faz a mesma coisa que ele fez nesse lado aqui do grafo, ele faz nesse aqui. Por isso que se chama busca por profundidade, que ele vai fundo no grafo e depois ele volta vendo os locais para ele percorrer, né? Vamos realizar aqui só mais uma vez, para a gente acompanhar. Escolher aqui o 7. Voltou, tá vendo? Pronto. E aqui ele demonstra qual é a ordem, ou seja, qual a travessia, o percurso que ele fez nesse grafo, né, durante a busca. Então, primeiro foi o 7, depois o 3, depois o 1, depois o 0, aí ele vem aqui para o 1, só que tipo, como ele já visitou 1, ele não indica de novo, né? Aí depois ele vai para o 2, depois ele volta para o 3, não mostra o 3 porque ele já mostrou aqui, aí ele vai para o 5, depois para o 4, depois para o 6, né? Então, com esse exemplo, eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro, né, como funciona a busca por profundidade. Agora eu vou estar mostrando para vocês como seria um código do algoritmo de busca por profundidade utilizando a linguagem C++ e uma lista de adjacência como base. Bem, aqui está o código, né? Eu estou utilizando um código de terceiros, mas eu vou estar deixando
tanto o autor quanto o link original dele na descrição também, para você estar dando uma conferida depois se você quiser. Bem, aqui primeiro a gente tem duas bibliotecas importantes, na verdade três, que a gente precisa utilizar, né, para estar funcionando esse exemplo, que é a list, a algorithm e a stack. A stack é uma biblioteca que nos permite utilizar uma pilha, né, que ela vai ser muito importante para a gente estar conseguindo fazer aquele backtracing, né, que eu tinha falado no exemplo anterior. Ou seja, quando a gente volta pro NumPy, né, na hora que a gente está terminando de percorrer todo um caminho, né, até a parte mais profunda do grafo e a gente tem que voltar. Aqui a gente tem esse algoritmo que nos permite utilizar a função find, né? E tem essa lista aqui que permite a gente utilizar uma lista, né? Um vetor. Bem, aqui a gente tem uma classe grafo bem semelhante à falada no vídeo sobre matriz de adjacência e lista de adjacência, né? Então não vou estar me aprofundando muito nela, mas basicamente aqui tem a quantidade de nós do grafo e aqui é uma lista que guarda todos os nós e suas conexões. Aqui a gente tem também os métodos, né, que é o construtor, o método adicionar aresta e o método DFS, que seria o da busca em profundidade. Bem, como essa parte aqui eu já falei em vídeos anteriores, eu vou estar pulando ela, essa daqui eu também vou estar pulando. Vou estar vindo direto aqui para o método DFS. Bem, a gente começa esse método passando para ele um inteiro que a gente chama de V, que na verdade esse inteiro vai ser o nó que a gente vai iniciar a nossa busca em profundidade, né? Aqui a gente tem uma pilha, né, de inteiros que a gente vai estar guardando os nós que ainda falta a gente terminar de percorrer, pode-se dizer. E aqui a gente vai estar criando uma lista de booleanos, onde a gente vai estar sinalizando quais nós foram e não foram percorridos. Aqui a gente tem um for, né, que a gente preenche essa lista de booleanos com valores false, né? E conforme a gente for percorrendo esse grafo, a gente vai atribuindo true a esses espaços aqui. A gente feito isso, a gente tem agora esse while true aqui, que é onde a gente vai realmente estar percorrendo o nosso grafo, realizando a busca em profundidade. Bem, primeiro ele começa verificando se o nó em questão, né, o nó V, ele não foi visitado. Então aqui ele acessa a nossa lista de visitados, né? Aqui ele vai estar retornando o valor booleano. No caso, se ele não foi visitado ainda, ele vai retornar false. Aqui ele vai inverter esse valor, né? Ou seja, vai ser true. Então, se a condição é verdadeira, ele vai entrar nesse if. Aí o que ele faz? Ele vai printar o V, né? Ou seja, vai printar aquele nó que a gente está visitando naquele momento, vai atribuir true a ele na lista de visitados e vai adicionar ele na nossa pilha, né? Por quê? Por que ele tem que adicionar na pilha? Porque como a gente vai percorrer profundamente ele, a gente vai acessar o filho dele, depois o filho do filho dele, vai chegar uma hora que a gente vai precisar voltar para ele, né? Que a gente vai estar vendo isso aqui mais no finalzinho do código. Então a gente tem que ter de alguma forma salvo esse nó aqui no nosso método, né? De alguma forma a gente tem que armazenar para quando a gente precisar voltar para ele. Certo? Aí feito isso, a gente visitou o nó, a gente vem para aqui agora, né? A gente criou uma variável achou, né? Que ela é do tipo booleano e ela recebe false. E a gente vai utilizar ela aqui para uma verificação que eu já vou estar falando aqui mais para frente, né? Aqui a gente cria um iterator, né? A gente chama ele de it, que basicamente isso aqui vai receber cada um dos filhos desse nó que a gente acabou de percorrer. Aí nesse for, a gente faz justamente isso, né?
Aqui, esse begin, ele pega o primeiro filho, né, que está salvo aqui na nossa lista de adjacência. Lembrando que essa lista de adjacência aqui, ela guarda todos os nós que esse nó V que a gente está acessando tem conexões, né? Que é justamente essa lista aqui. Cadê? Essa lista aqui, ó. E aí, basicamente, a gente tem aqui, para sinalizar que a gente vai percorrer do primeiro ao último elementos dessa lista, né? E aqui o incremento para a gente estar sempre um, depois o outro, depois o outro e tal. Aí esse it vai sempre receber esse outro nó, que o nosso nó do momento, o nó V, ele tem conexão. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se esse nó que a gente acabou de... Esse nó que o V tem conexão, né? O nó filho dele, o primeiro, né? Se ele foi visitado, no caso aqui, a gente vai verificar ele na lista de visitados, ou seja, se ele já foi visitado, ele não entra aqui, né? Porque aqui vai retornar, se ele foi visitado, vai retornar true, aí o inverso de true é falso, ele não entra aqui, né? Mas se ele não foi visitado ainda, o achou vai ser igual a true e ele vai sair desse for, certo? Aí ele vai vir aqui para baixo. Se achou for verdadeiro, que seria o caso aqui, aí V agora vai ser esse nó filho dele, certo? Agora, se achou ele foi igual a false, ou seja, aquele nó que a gente... Daquele nó filho que a gente acabou de percorrer, ele já foi visitado, aí ele vai vir aqui para o else, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um pilha.pop, ou seja, a gente vai remover do topo da pilha o vértice que a gente está naquele momento, e aí a gente vai verificar se a pilha ficou vazia, porque se ela estiver vazia, é sinal que a gente já percorreu todos os nós possíveis em nossa árvore. E aí a gente vai e encerra o nosso método, né? E aqui a gente tem, caso isso aqui não for verdade, a gente vai aqui ver e recebe o pilha.top, que no caso seria o próximo nó a ser realizado a busca, né? Então, basicamente, essa parte aqui, em resumo, o que é que ela faz no código, né? Bom, se a gente está percorrendo, ó, a gente vai percorrer um nó. Bom, seria melhor eu dar um exemplo. Por exemplo, eu vou executar aqui a função, né, para vocês verem, e depois eu vou estar fazendo uma espécie de explicando o trajeto dela. Eu acho que vai ficar mais claro. Aqui a gente aqui a gente adicionou todas essas conexões, né? Se vocês pararem para perceber, são as mesmas conexões que tem no grafo de exemplo que eu utilizei mais cedo. E aqui a gente chama a função dfs e passa para ela o nó set, né? Que é o nó que a gente vai começar. Certo? E aqui é todo o trajeto que ela faz. O 7, depois vai para o 3, depois vai para o 1, depois vai para o 0, depois vai para o 2, para o 5 e assim vai, seguindo o trajetozinho lá, que nem a gente viu na animação mais cedo. Então, beleza. Então, ele começa aqui no nó 7. Aí a gente vai ver. Tá, ele começa aqui no nó 7, a gente passa aqui entre o nó 7, a gente tem a sua pilha vazia, tem os visitados vazio por enquanto, né? Aí depois a gente preenche os visitados todos com false e a gente entra aqui nesse while true. Aí ele vai ver aqui agora. O 7, ele já foi visitado? Não. Então a gente vai printar ele, printou ele aqui. Visitado, ele vai ser... A gente agora vai atribuir true que ele foi visitado e vai colocar ele na pilha. Beleza. Aí aqui agora a gente
coloca a variável achou como false, cria um iterator e tal, e a gente entra aqui nesse for. A gente vai percorrer aqui agora os filhos do 7, né? Quem são os filhos do 7? É o 3 e o 11, né? Beleza. Aí aqui o it vai receber primeiro o 3, né? Que é o primeiro que está aqui na... Foi o primeiro que eu adicionei, a primeira conexão. Então ele vai pegar o 3. Aí ele vai ver. O 3 já foi visitado? Não. Então achou vai ser igual a true, né? Ele vai vir aqui, ele entra, ele vai ver aqui que o achou é igual a true. Então o vértice que a gente vai ver agora, que a gente vai visitar, vai ser o 3. Que é isso que ele faz aqui nessa linha. Ele não entra aqui porque essa daqui foi verdadeira. Aí agora a gente volta aqui pro comecinho. Novamente, a gente vem aqui pro começo do while, ele vai ver se o 3 foi visitado. O 3 foi visitado? Não. Vai printar o 3, que ele printou aqui. Vai dizer que ele foi visitado. E ele vai colocar o 3 na nossa pilha, né? Ou seja, na nossa pilha a gente tem por enquanto o 7, né? Eu vou até estar colocando aqui um comentário pra gente estar tendo essa visão, ó. Vou colocar aqui pilha. Ó, na nossa pilha a gente tem um 7 e aqui agora a gente tem o 3, né? A gente acabou de colocar. Imagina que essa parte aqui é o topo da pilha, sabe? Sempre aqui vai ser o topo da pilha. A gente colocou o 3 ali no topo da pilha, mas o 7 está aqui atrás também. Aí o achou vai receber de novo false, a gente de novo vai resetar a variável it, né, de iterator, fazer esse mesmo processo aqui do for. Agora que a gente vai pegar os filhos do 3. Que é os filhos do 3, que a gente vai olhar aqui, é o 1 e o 5. Não é isso? 1 e o 5. A gente vai começar pelo 1, né, que é o primeiro aqui que a gente adicionou no grafo. E a gente vai... Agora o it vai receber esse 1, a gente vai ver. O 1 já foi visitado. Isso aqui vai receber true, né, porque o 1 não foi visitado ainda, né? E aqui vai ser igual... Aqui ele vai entrar nesse if, né? Porque o achou é igual a true, porque o 1 não foi visitado ainda. É 1 mesmo. E beleza, agora nosso V vai receber 1. Ele novamente não entra no else aqui. Aí a gente vai voltar lá pro começo. A gente vai vir pra cá, aí ele vai ver 1 foi visitado ainda? Não. Aí ele vai printar 1, printou 1 aqui. 1 agora vai ser igual a true. E ele vai colocar o 1 na nossa pilha, né? Beleza. Aí ele vai atribuir false achou de novo. Cria o iterator de novo. Entra aqui no for, pega o primeiro filho e o último filho do 1. Só que se a gente for olhar aqui... Ah, não. O Gon ele ainda tem filhos aqui, ó. O 1, ele tem o 0 e o 2 como filhos, né? Beleza. Então, ele vai pegar aqui primeiro o 0, né? Então, o it agora que vai ser o 0, ele vai ver que o 0 não foi visitado ainda, o achou vai ser igual a true, ele vai entrar aqui e o v vai receber o 0 agora. Aí ele torna a vir para cá, ele vai ver que o 0 não foi visitado, ele vai printar o 0, ele vai atribuir que o 0 já foi visitado e ele vai colocar o 0 na nossa pilha. Então aqui, eu até tinha esquecido, mas aqui a gente colocou, na iteração passada, a gente colocou o 1 e agora a gente vai colocar o 0, né? Que a gente deu aqui um push nele, a gente colocou ele no topo da pilha. Achou novamente igual a false, redefiniu o iterator e a gente entra aqui no for de novo. E quando a gente vem aqui no for, o que acontece? A gente não chega a entrar dentro dele. Por quê? Porque o 0 ele não tem filhos. E o que ele vai fazer aqui, ó? Qual é a condição de parada do for? Enquanto o it for diferente do final da minha lista, né? Do elemento final. Mas como o it ele não vai ser nenhum elemento, ele nem vai chegar a entrar aqui, né? Porque meio que o começo e o fim vão ser a mesma coisa, vão ser nada. Então, ele nem chega a entrar dentro do for. Então, a nossa variável show, ela continua como false. Esse achou está como false, ele não entra aqui.
Ele vai entrar aqui no else. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar, vai dar um pop na nossa pilha, ou seja, vai tirar o 0, né? E aqui ele vai tirar o 0. E se a pilha ficou vazia, que não é o caso, a nossa pilha ainda está cheia ainda, tem muito caminho para ser andado, né? Ele vai daqui, o V agora vai ser igual a pilha.top, ou seja, o V vai ser igual a 1, entendeu? E aí, a gente volta de novo a iterar. Só que dessa vez, ele não vai entrar nesse if aqui, porque o 1, ele já foi visitado, ó. A gente printou ele aqui, ó. Então, na nossa lista de visitados, ele está como true. Então, ele não entra, não chega a entrar aqui, por isso ele não é printado de novo. Aí, acontece isso aqui de novo, e a gente vem nesse for. Aí, dessa vez, a gente percorre de novo os filhos do 1. Quem é os filhos do 1? Lembrando, é o 0 e o 2. Aí ele vai ver aqui, começa pelo 0, né? Que é o primeiro, só que ele vai ver que o 0, ele já foi visitado, então ele não entra aqui. Mas aí ele vai para o 2. E aí ele vai ver que o 2 não foi visitado, e aí o 2 agora vai ser igual a true. E aqui ele novamente entra aqui, e assim vai repetindo esse mesmo processo. Vocês conseguiram entender? Por isso que é importante o uso da pilha. Porque quando a gente chegar no final do nosso grafo, a gente vai precisar voltar para o pai dele para dar prosseguimento à busca, né? Com os demais filhos do pai. Então, a gente tendo a pilha, a gente sempre vai chegar à extremidade. Quando chegou à extremidade, a gente vai tirar ela da pilha e voltar para o pai dela. Que nem a gente fez aqui. Ó. A gente chegou até o 0, viu que o 0 é a extremidade, voltou para o pai, que é 1, e agora a gente está vendo o segundo filho do 1. E assim vai. Aí depois que ele vê todos os filhos do 1, ele vai lá, remove um da pilha e vai para o 3. Aí ele vai ver todos os filhos do 3 fazendo esse mesmo processo. Aí depois remover o 3. Aí ele vai chegar no 7 e vai ver todos os filhos do 7. Que aí no caso, ele iria para esse lado aqui, ó. Ele ia ver o 11 agora. E depois o 11, o primeiro filho do 11, o primeiro filho do primeiro filho do 11 e assim sucessivamente. Então, sobre busca em profundidade, é isso. Agora eu vou estar dando prosseguimento à aula e vou estar falando sobre busca em largura. Bom, a busca em largura também é um algoritmo utilizado para realizar busca e travessia, né? Assim como busca em profundidade. E ele também, a gente precisa escolher um nó para a gente começar a fazer a busca a partir dele, né? A principal diferença entre ele e o de profundidade é o seguinte, que o busca em largura, em vez de ele percorrer profundamente cada vértice, não, ele primeiro percorre todos os seus filhos. Então, se a gente escolhe um vértice A, ele vai primeiro percorrer todos os filhos de A, aí depois todos os filhos do primeiro filho de A, depois todos os filhos do segundo filho de A e assim sucessivamente. E a gente vai fazendo isso até chegar ao final da árvore, ou seja, até a gente ter percorrido todos os nós possíveis da árvore, né? Ou então encontrado um determinado elemento, se a gente estiver utilizando propriamente para a busca. Bom, assim como eu dei um exemplo no de busca em profundidade, eu vou estar dando aqui também um exemplo mais dinâmico no de busca em largura. Bem, aqui eu estou utilizando a mesma ferramenta que eu utilizei no outro exemplo. Vou estar indo aqui em algoritmos e vou selecionar aqui busca em largura. Pronto. Vocês conseguiram perceber que eu escolhi aqui o nó 7 para ser o meu nó que eu ia começar, né? E aqui ele foi primeiro, mostrou todos os filhos do 7. Mas, é claro, antes ele percorreu o próprio 7. Então, ele veio aqui, percorreu o 7, depois todos os filhos do 7, que é o 3 e o 11, né? 3 e o 11. Aí, depois, todos os filhos do 3. O 1 e o 5, aqui o 1 e o 5. Depois, todos os filhos do 11, o 9 e o 13, 9 e o 13. Depois, todos os filhos do primeiro filho do 3, o 0 e o 2.
Cadê o 0 e o 2? Depois todos os filhos do segundo filho do 3, né? Que é o 5, aí foi o 4 e o 6. 4 e o 6. E depois todos os filhos do primeiro filho do 11, que é o 8 e o 10. 8 e o 10. E depois os dois últimos filhos do último filho do 11, que é o 13, e aqui ele percorreu 12 e o 14. 12 e 14. Vamos ver a animação aqui novamente. Entenderam? Bem, e agora que a gente já viu uma demonstração, né, do algoritmo de busca em largura, eu vou estar mostrando para vocês também um código implementado em C++. Bom, aqui temos o exemplo do código, né? Também esse código não é de minha autoria, então eu vou estar deixando o autor juntamente com o link original para vocês darem uma consultada depois na descrição. Então, novamente, aqui a gente precisa utilizar a biblioteca list, né? E algoritmos, e essa nova aqui que é a Kewi, que é basicamente uma biblioteca que implementa já a fila, né? Diferente do anterior, né, do busca em profundidade que a gente utilizou uma pilha, que a gente vai utilizar uma fila, que vai estar ajudando bastante, até com uma função parecida com o que a pilha fazia no algoritmo anterior. Mas certo, né? Aqui novamente a gente tem a classe grafo, né? A mesma coisa que a gente utilizou no exemplo anterior, então nem vou estar explicando ela, né? E só difere que aqui a gente agora tem um método BFS em vez do DFS. Tá, isso aqui é a mesma coisa. E aqui a gente tem a nossa função BFS, que eu vou estar comentando aqui como é que ela funciona. Bem, a gente aqui também passa para ela um nó inicial, né? Que é o nó que a gente vai começar a partir dele a realizar nossa busca em largura. A gente cria aqui uma fila e a gente também cria uma lista de visitados que é bem semelhante à do busca em profundidade. Aqui a gente também tem o mesmo for lá, né, que é para preencher a nossa lista de visitados com false, né, para a gente ir depois atribuindo true os que já foram visitados, certo? Aí aqui a gente vai printar o primeiro vértice, né, que é no caso que a gente passou, que é o inicial, e vai dizer que ele já foi visitado. Aí a gente entra aqui no nosso while aqui, né? Aqui a gente cria uma variável iterator, né? Que é para ele estar recebendo os valores aqui. E a gente vai acessar os filhos do nosso vértice inicial, né? Então, a cada iteração, esse it vai receber um dos nós que é filho do nosso nó inicial lá. Lembrando que eu estou falando filho, mas é o nó vizinho que tem relação. É a mesma coisa, pode-se dizer. Então, ele vai pegar os nós que o nosso nó ali, ele tem correlação, né? Ele tem uma ligação, uma aresta ligando eles. E aí, ele vai percorrer eles. Aí aqui é o seguinte, ele vai verificar se esse nó, se ele já foi visitado, né? Ou seja, se ele já foi visitado, no caso, isso aqui, ele vai retornar um true, e aqui ele vai inverter, vai ser false, então ele não vai entrar aqui. Mas como no caso, até agora, a gente só visitou o nosso primeiro nó, né? Esse aqui, ele vai entrar aqui dentro, e o que é que vai acontecer? A gente vai printar ele, a gente vai dizer que ele já foi visitado e a gente vai colocar ele na fila. Lembrando que aqui eu vou até, na verdade eu vou deixar isso para na hora que eu for dar o exemplo. E aqui a gente vai colocar ele na fila, né? Por que a gente vai colocar ele na fila? Vai ficar mais visível quando eu estiver dando o exemplo, mas
Basicamente para a gente conseguir voltar para ele e printar todos os filhos dele depois. E aí, caso ele não entre aqui, né? Ele vai verificar se a fila está vazia. Se a fila ela não tiver vazia, né? No caso aqui, ó, se a fila estiver vazia, isso aqui vai retornar true, vai inverter, vai ficar falso, então ele não entra. Ou seja, se a fila não estiver vazia, o V vai ser igual ao que está no primeiro da fila, né? E aí a gente vai dar um pop, ou seja, a gente vai remover o primeiro da fila. E aqui a gente vai agora ver os filhos dele, né? Assim como o outro, eu vou também dar um exemplo aqui, né? Utilizando esse grafo aqui, que também é o mesmo do exemplo do grafo dinâmico lá que eu dei, né? Então eu vou estar criando aqui em cima, aqui, vou estar colocando aqui uma fila, tá? E por enquanto ela tá vazia, mas certo. Então a gente criou aqui nosso gráfico, todas as conexões lá, e a gente vai começar pelo nó 7. Então a gente passa aqui o nó 7, chama a função dfs, tá? A gente vem para cá pro comecinho, passa o 7 aqui, ele cria uma fila, ele cria uma lista de visitados do tamanho do meu grafo, né? Do total de nós que tem, preenche com false, printa o 7, que é o primeiro nó que a gente visitou, e fala que ele já foi visitado. Agora ele entra aqui no while. Ele cria o iterator, ele pega aqui os filhos do 7, né? Que esse for que vai percorrer todos os filhos do 7. Quem é os filhos do 7? O 3 e o 11, não é isso? Então ele vai verificar. O primeiro ali é o 3, né? É, o 3. Ele vai verificar. O 3 já foi visitado? Não. Então ele vai printar o 3, vai dizer que já foi visitado e vai colocar o 3 na fila. Só que veja bem, ele não vai finalizar, ele vai continuar. Então ele vai pegar e agora o 11, né? O outro filho do 7 é o 11. Então, 11 já foi visitado? Não. Aí ele vai printar o 11, acontece aqui, e vai colocar o 11 na fila. Então, na fila aqui a gente tem o 3 e o 11. Lembrando que aqui eu vou estar tomando como base que, tipo, a frente da fila é aqui, à esquerda, e o final da fila é à direita. Então, o 3 está na esquerda, o 11 está no final da fila. E certo. Aí aqui agora eu já vou ter percorrido todos os filhos do 7. E aí eu vou sair desse for e eu vou vir aqui. Minha fila está vazia? Não. Então meu V agora vai ser o 3 e eu vou tirar o 3 da minha fila. Então eu vou tirar aqui, né? Ou seja, esse front é o 3, né, que está na frente da fila. Peguei ele, salvei no V e eu tirei ele da minha fila. Agora só tem 11. Isso aqui ele não entra, ele vem aqui para o começo de novo. Reseta o iterator e vai começar a percorrer os filhos do V, que no caso é o 3, né? Quem é o primeiro filho do 3 é o 1 e o segundo é o 5, né? Então tá, ele vai ver aqui o 1. O 1, ele foi visitado? Não. Se ele não foi visitado, o que a gente vai fazer é printar ele, colocar ele como visitado e colocar ele na fila. Ou seja, aqui, né? Vamos colocar aqui o 1. Aí ele vai fazer a mesma coisa com 5. Aí aqui, mostrando que ele printou 1 aqui. Vai fazer a mesma coisa com o 5. Printar o 5, né? E também dizer que ele já foi visitado. Aí vai colocar o 5 no final da fila. E aí, novamente, ele vai ver que a fila não está vazia. Ele vai fazer o V virar o 11. E depois tirar o 11 da fila. Aí agora, quando ele vir para cá, ele vai printar todos os filhos do 11, né? Que no caso é o 9 e o 13, ó.
11, 9 e o 13 e vai colocar eles na fila, o 9 e o 13. E ele novamente vai chegar aqui e agora o V vai ser igual a 1, que é o que estava na fila, aqui na frente da fila, e ele vai fazendo isso até ele percorrer todo o grafo, os nós possíveis dentro do grafo, desse jeito, printando sempre os filhos, né? E aí seguindo essa lógica. Em si, eu acho esse um pouco mais simples do que o outro, assim, para entender. Mas os dois eles seguem lógicas parecidas, só muda nisso, né? Só lembrando que o busca em profundidade, ele vai sempre mais fundo nos nós, né? Ele printa o nó, depois o filho do filho, chegando até lá no final, e depois ele volta pro pai e printa os restantes e aí volta, tá? E o em largura, ele printa o nó e depois os seus filhos e depois os filhos do filho de cada nó. E aí os dois se diferem nisso, né? Que um vai até o final e printando e o outro vai tipo, por camadas, pode-se dizer. E aqui, deixa eu executar ele aqui. Vai dar aquele mesmo valor lá que estava. Também vocês forem conferir, é o mesmo que está lá no exemplo dinâmico. Em si, a busca por profundidade é isso. Então, pessoal, a aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado, que possa ter te ajudado a entender melhor esses tópicos, né, que foram abordados. Se você ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade para tirar ela com a gente. Pode mandar nos comentários ou então entrar em contato com a gente através de nosso meio de comunicação, que a gente vai estar tentando te ajudar. Até a próxima!